Olá, boa tarde a todos. Então, estamos aqui com mais um vídeo, mais um tutorial sobre programação em Python para programação de equações diferenciais não lineares. Bom, essa é a segunda parte do tutorial. Nós começamos vendo aqui a programação via integração pelo método de Euler. Lembrando que todo o processo de programação de um sistema de controle está relacionado a definir um ponto de operação, encontrar o sinal de controle, o sinal de entrada necessário para levar o sistema para o ponto de operação e programar, na sequência, para permitir que a gente possa programar a resposta temporal do sistema não linear. Lembrando que o sistema que nós estamos programando é o sistema de escoamento de fluido. No caso específico, nós estamos tratando da água, para esse problema aqui que já foi explicado no primeiro tutorial sobre programação em Python. Bom, para programar a gente precisa da equação diferencial, do ponto de operação e, no caso aqui, da vazão de entrada. Segunda parte da nossa programação, nós vamos programar então a equação diferencial que representa a dinâmica do sistema de escoamento de um tanque contendo água para o ponto de operação de 75 centímetros, cuja vazão de entrada necessária para manter o sistema aos 75 em 75 centímetros é dado por Q1 aqui de 7,5225 kg por segundo. Bom, como ele é um segundo tutorial, nós estamos interessados agora em fazer a programação usando a biblioteca Python Control Systems. Então, vamos pular para a programação. Vamos sair aqui dos slides e vamos entrar novamente no Spider. Bom, assim como no primeiro tutorial, o código já está pronto. Eu simplesmente vou explicar o código, tá? Esse código aqui, a abordagem é completamente diferente daquela apresentada no primeiro tutorial. Bom, vamos ao início do código então. Primeiro, como de praxe, importa a biblioteca NumPy e a biblioteca Matplotlib. A biblioteca NumPy eu trabalho vetores, a Matplotlib eu trabalho os plots. Tem um import a mais por essa abordagem usando a biblioteca que eu tenho que importar a biblioteca. Então, estou importando a biblioteca control, tá? Que é a biblioteca Python control, na linha 18. Na sequência, eu faço a limpeza aqui, eu fecho todas as janelas de imagens gráficas que eu tenho aberta. Bom, diferentemente da abordagem por integração numérica, aqui a gente já começa a programação definindo algumas funções. Quais funções? As funções que a biblioteca necessita para proporcionar a integração numérica. Então, para essa etapa de fazer a integração numérica, a biblioteca precisa de duas funções. No caso, eu chamei essa primeira biblioteca, essa primeira função de Model Update, em que essa função ela implementa a integração, o cálculo da área em apenas um instante. Então, se a gente compara isso com o método de Euler, de integração de Euler que a gente viu, nessa função aqui, basicamente, a gente vai estar fazendo o t vezes o período de amostragem nuclear, multiplicando a dinâmica definida pela equação diferencial. Então, o Model Update, pelo que eu tenho entendido da documentação da biblioteca, ele está fazendo essa parte da integração, apenas essa conta. Bom, o que eu tenho aqui dentro? Essa função minha, então, Model Update, ela recebe o vetor de tempo, ela recebe o estado x, que é uma variável interna depois do sistema, na hora que eu montar o sistema de tanque, o sinal de controle, U, que é o para levar o sistema para onde a gente quer, que também é uma variável interna, e você pode alterar os parâmetros. Quais parâmetros a gente está referindo aqui? Aos parâmetros físicos do sistema, que é o A1, definido lá como 7.850 centímetros quadrados, o A2 como sendo 19,62 centímetros quadrados, a aceleração gravitacional 980 centímetros por segundo ao quadrado, e ρ, que é a massa específica da água, sendo 0,001.
Esses parâmetros estão pré-estabelecidos, mas na hora de chamar o modelo lá, essa função, tem como eu passar esses modelos. Caso eu queira trocar uma área de tanque, eu queira trocar algum parâmetro físico do sistema em si. Bom, na sequência, eu implemento simplesmente, tá, a equação diferencial. A equação diferencial, ela está sendo implementada para mim na equação 32. Lembra, eu não tenho aqui que fazer a integração. Quem vai fazer isso? Isso está interno à biblioteca. Então, eu preciso simplesmente declarar qual é a equação diferencial. Então, eu chamei a equação diferencial aqui como dH igual a U, tá? Observe aqui que U, para mim, é a vazão de entrada. Então, ele é meu sinal de entrada. E que H é o meu estado do sistema. Ele é representado pela variável interna x. Então, eu tenho a vazão de entrada, U, menos ρA2 raiz quadrada de 2g, h, lembrando que minha variável interna da função é x, sobre ρA1. E ele retorna para mim quem? Ele retorna esse termo aqui da equação diferencial. dH, então, ele é usado internamente para mim dentro desse bloco. Já a segunda função que eu preciso é a função model output, em que ele calcula para mim a saída do sistema. A saída do sistema aqui, no caso, ele está fazendo a segunda parte da operação da integração de Euler, que é fazer o H de K mais a área calculada ali da integração, que seria, então, o model output, ele está resolvendo para a gente o H de K mais T vezes a equação diferencial, ok? E ele retorna para mim aqui, no caso, os estados. Esses estados aí, para mim, ele é saída e é o que me interessa, tá bom? Vamos dizer assim, falando. Já que o estado aqui para mim e a minha saída do sistema, né, ele é igual ao estado, que é igual a H. Bom, então eu criei duas funções. Agora eu vou utilizar essas funções para criar um objeto, que esse objeto é para mim o tanque, o qual eu quero controlar. Então, na linha 43 eu dou início a isso, que é fazendo essa declaração aqui, em que a gente tem, eu declaro um objeto sendo para mim system e utilizo a função da biblioteca control, que é para eu criar esse bloco. Então, é o ct.noLinearIOSystem, tá? Então, eu estou usando a biblioteca control para criar um bloco que ele vai ter um sistema não linear, ele tem entradas e saídas. A esse bloco, eu estou associando a função de update, eu estou associando a função de saída do bloco. Então, toda a dinâmica que vai acontecer dentro desse bloco está definido pelas funções model update e model output. Além disso, eu tenho que informar alguns parâmetros. Quais parâmetros? Quantos estados o meu sistema tem? Bom, nesse caso aqui eu só tenho um estado. Qual é o nome do meu sistema? Eu dei o mesmo nome aqui que o bloco que eu estou criando. Então, eu estou me referindo a isso daqui como system também, tá? Quem é a entrada do meu sistema? É U. Quem que é a saída? É Y. Tá? Então, eu tenho uma entrada nesse bloco U e eu tenho uma saída Y. Bom, uma vez que o bloco está criado, eu começo a definir. Então, aqui eu fiz toda aquela parte do for, está implementado aqui dentro. Bom, então agora eu posso criar os parâmetros para executar esse for, que é fazer o quê? Definição de tempo final de simulação, criar o vetor tempo, gerar o sinal de controle, criar a minha referência que depois eu vou estar utilizando e definindo a minha condição inicial. Então, olha, eu utilizo o mesmo intervalo de tempo para simulação, que são 1000 segundos, determino aqui como tempo final. Crio o vetor tempo aqui, né, o time, que vai ser, eu estou criando ele utilizando uma função diferente, que é o np
linspace, que ele vai criar um vetor linear aí igualmente espaçado. Ele vai de 0 até 0 final, até tempo final, até tempo final mais 1. Tá? Então vejam aí também como que ele cria esse vetor aqui. Procurem consultar o material do NumPy aqui para ver o comando linspace. Crio o meu vetor de entrada, que vai ser a vazão de entrada, que aqui eu não automatizei o processo. Eu deixei aqui como sendo 7.5225 vezes ones, vezes o tamanho aqui de time. Cria meu vetor de referência, que é o 75, vezes um vetor de uns também, com o mesmo tamanho de time. E defino a minha condição inicial. Observa que para esse caso aqui, que eu estou usando na biblioteca, eu não preciso pré-alocar os meus vetores de estado, igual eu fiz lá na integração numérica. Por quê? Porque quem vai pré-alocar isso é a própria biblioteca. Então, é por isso que a minha condição inicial ela é criada como uma constante qualquer, que aqui eu chamei de x0. x0 igual a 0, tá? Que é a condição inicial. Bom, definidos os parâmetros, a coisa é muito simples. A coisa realmente é muito simples. Por quê? Eu vou obter, tá? Para que eu consiga simular o sistema, eu vou utilizar o comando control input, output, resposta. Então, eu quero ver a resposta do sistema, que é o objeto que eu criei, baseado na entrada e na saída, ao longo, tá, do vetor de tempo que eu defini. Então, eu passo o objeto sistema, que é o sistema ao qual eu quero analisar a dinâmica, eu quero simular a dinâmica, o vetor de tempo para simulação, o vetor do sinal de controle e a condição inicial. Internamente, ele faz para mim a pré-alocação do vetor de saída e me retorna, tá? A função me retorna o vetor de tempo e me retorna a saída do sistema. Lembrando que aqui no caso, eu defini que a saída do meu sistema é x, ou seja, x é h. Então, eu estou retornando aqui h. Então, y para mim, ele é igual a h. Então, eu estou pegando aqui automaticamente a saída do ponto de vista de controle, a saída que me interessa. E aqui é a mesma rotina de plot, tá certo? Que já foi apresentada no primeiro tutorial. Aqui a parte da plotagem é igual. Bom, feito isso, só simular e temos aí novamente a mesma resposta. O sistema sai de 0, converge lá perto dos 700, 800 segundos, ele alcança para mim os 75 centímetros. E aqui o meu sinal de controle constante, nada disso mudou. Em termos de resposta, fica a mesma coisa. O que muda para a gente, só o modo de estar simulando, que eu deixo de preocupar com a parte da integração. Quem vai fazer isso é a própria função. Se eu mudo a minha condição inicial, vamos considerar aqui que o sistema está partindo de 35 centímetros. E simulo novamente. Tá aí novamente, a mesma resposta que a gente teve lá. O sistema sai de 35 em torno ali de 600 segundos. Ele alcança o ponto de equilíbrio, que é os 75 centímetros que a gente quer. Ok? Bom, então, turma, eu vou encerrar aqui mais um tutorial. Basta você optar em escolher ou a programação via biblioteca Python Control ou implementar a integração numérica. Fica a critério de cada dupla. Vocês têm agora os códigos disponibilizados e também ambos tutoriais. Um abraço aí a todos e bom trabalho.